A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 21, e versículo de número 43 ao 45, que vai nos dizer assim: Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós servimos a um Deus que tudo o que Ele fala, Ele cumpre. E Deus, Ele havia dado, meu irmão e minha irmã, aquilo que Ele havia prometido a Israel. Houve herança para as tribos de Israel. A palavra de Deus aconteceu. Nenhum inimigo conseguiu ter êxito contra o povo do Senhor. Eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. Tudo que Deus lhe prometeu, tudo que Ele lhe falou vai se cumprir. Mesmo que hajam adversidades no meio do caminho. Mesmo que hajam improbabilidades. O Senhor está dizendo, eu cumpro a minha palavra. Declare comigo, o meu Deus é fiel e Ele cumpre as palavras dEle. O meu Deus é fiel e Ele cumpre as palavras dEle. Você vai observar que foi Deus quem deu toda a terra que jurara a dar a seus pais para Israel. Foi Deus quem prometeu e Deus fez acontecer. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez, mas talvez o cenário seja improvável, porque é assim, irmãos. Quando nós somos portadores de grandes promessas, quando Deus fala que vai fazer algo na nossa vida, quando Ele designa algo para a nossa história, muitas vezes nós vamos olhar para o cenário e vai ser totalmente contrário. Quando os filhos de Israel olhavam para a terra, eles conseguiam ver o que, irmãos? Algo contrário. Eles conseguiam ver que a terra, ela era uma terra boa, era uma terra ampla, era uma terra realmente que manava leite e mel, porém, era uma terra que tinha muitos gigantes, era uma terra que tinha muita improbabilidade, humanamente falando, para eles conseguirem conquistar, mas havia uma palavra ali. Mesmo que tudo seja contrário, eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. Não se apegue ao que você está vendo, se apegue à palavra. Porque o mesmo Deus que foi fiel para com os filhos de Israel e deu herança para eles, é o mesmo Deus que é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Deus, Ele pode ter te prometido algo que humanamente falando é impossível, mas hoje Ele te convida a se apegar à palavra dEle. Ele te convida a não olhar para as circunstâncias, mas olhar para aquilo que Ele designou para a sua vida, porque Ele é fiel. Declare comigo, o meu Deus é fiel e Ele vai cumprir o que Ele me prometeu, independente das circunstâncias. O meu Deus é fiel e Ele vai cumprir o que Ele me prometeu, independente das circunstâncias. O povo de Israel possuiu a terra e habitou nela. E o Senhor deu repouso ao povo em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Você observa que Deus, Ele não falhou no juramento. Deus, Ele não falhou naquilo que Ele prometeu. O ser humano, ele falha. Os filhos de Israel diversas vezes falharam para com Deus, mas Deus nunca falhou para com eles. Você pode falhar, eu posso falhar, mas Deus nunca falha. Ele é perfeito, Ele é fiel e Ele cuida dos propósitos dEle na nossa vida. Nenhum dos inimigos de Israel resistiram diante deles, segundo a palavra do Senhor, porque Deus havia dito. O próprio Deus, irmãos, estava com o povo. O próprio Deus trouxe cumprimento à palavra dele. Não fique ansioso, não fique ansiosa para ver o cumprimento da palavra de Deus. Quem faz acontecer é Deus, não é você. Os filhos de Israel só precisavam confiar. E foi uma das coisas que eles falharam, na falta de confiança. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que é papel de Deus. Os filhos de Israel nunca, irmãos, precisariam fazer nada que era para Deus fazer, entenda isso. Você nunca vai precisar fazer nada que é para Deus fazer. O possível quem faz é você. Qual era o possível que os filhos de Israel precisavam fazer? Confiar.
Eles precisavam ter fé. Eles precisavam ser obedientes. Eles precisavam adorar a Deus ao invés de murmurar. Isso era o possível que eles faziam. Mas o impossível, quem iria fazer era o próprio Deus, como desapossar a terra. Quem iria tirar os moradores daquela terra da terra não seriam os israelitas, mas seria o próprio Deus. Quem fez, irmãos, o impossível acontecer não foram os israelitas, foi Deus. Então quem faz o impossível acontecer não é você, é o próprio Deus, porque Deus é fiel. O Senhor, irmãos, ele esteve com seu povo. E o Senhor entregou os inimigos deles nas mãos deles. Ou seja, o próprio Deus tomava a frente das batalhas. O próprio Deus guerreava por Israel. Aí eu lhe faço uma pergunta hoje. Quem tem batalhado as suas guerras? Quem tem guerreado por você? Tem sido você mesmo? Talvez por isso que você esteja tão exausto, tão exausta, porque você tem tentado fazer o que é papel de Deus. Você observa que o nosso Deus foi quem entregou os inimigos nas mãos de Israel. Ou seja, a vitória sempre vinha do Senhor. Declare comigo, a vitória não vem da força do meu braço, a vitória vem de Deus. A vitória não vem da força do meu braço, a vitória vem de Deus. Deus, ele não falhou em nada do que ele falou aos filhos de Israel. Assim como ele está dizendo para você, eu não vou falhar em nada do que eu lhe falei. Só seja fiel. Só seja alguém que está apto para receber as promessas de Deus. Porque, irmãos, esta geração aqui recebeu. Eles viveram o que Deus havia prometido. Deus repartiu a herança como Deus havia dito, irmãos. Deus entregou a terra. Deus tirou os inimigos para dar vitória ao seu povo. Mas por que, irmãos? Porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Mas houve uma geração que saiu do Egito, que não entrou nessa terra, que não viveu essa promessa. Por quê? Porque o povo era murmurador. Porque o povo era movido pelo que via. Porque o povo desacreditava das palavras de Deus. O povo sentia saudade do passado, do Egito. Então tome bastante cuidado. Porque o Deus que ele fez a promessa, ele quer que você viva a promessa. Ele quer que você receba a promessa. Porque os filhos de Israel poderiam ter recebido essa promessa, os que saíram do Egito, aquela descendência, mas não receberam. Quem receberam aqui foram os filhos deles. Por quê, irmãos? Porque eles deram lugar à incredulidade. Deus, ele não leva você no deserto para morrer. Deus, ele não te faz promessa para você perecer antes da promessa chegar, não. Ele quer que você viva a promessa. Mas isso depende muito do nosso posicionamento. Nós precisamos lembrar diariamente que Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Quando as circunstâncias contrárias vierem, quando nós formos tentados a murmurar, porque vai ter momentos que você vai ser tentado a murmurar. Vai ter momentos que você vai ser tentado ou tentada a duvidar. Mas hoje o Senhor te convida a fitar os olhos nele, a olhar para ele, porque ele foi fiel para com os filhos de Israel. Ele foi fiel com os filhos daquela geração que murmurou. A geração que murmurou não entrou, mas os filhos entraram. Porque Deus é fiel. Não perca as oportunidades. Não perca os propósitos de Deus por causa da murmuração, por causa da incredulidade. Porque você é alguém que murmura, porque você é alguém que questiona. Não. Seja alguém que vive os propósitos de Deus, porque Deus, ele quer lhe entregar o que ele te prometeu. Deus, ele quer te fazer viver os propósitos dele. Irmãos, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo que cumpre e nenhuma promessa dele falha. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que cumpre o que ele promete, nenhuma promessa dele falha. Eu sirvo a um Deus que cumpre o que ele promete, nenhuma promessa dele falha, mesmo que não aconteça no seu tempo e na sua hora. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, se a promessa é de Deus, ela não falha. Porque a promessa de Deus para com os filhos de Israel não falhou. Apesar deles terem falhado muito. Mas Deus foi fiel. E hoje o Senhor diz para você, eu continuo sendo o mesmo. Tudo que eu te falei, eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez, meu irmão e minha irmã. Talvez seja uma restauração, uma cura, uma libertação, uma salvação de alguém. O Senhor está dizendo, não olhe para as circunstâncias. O Senhor está dizendo, não fite os teus olhos naquilo que é impossível, mas olhe para a minha palavra. Lembre-se que você serve a um Deus fiel.
Lembre-se que você serve a um Deus que nunca perde o controle de nada e que é fiel para cumprir a palavra dele segundo as Escrituras. Porque Deus, o que ele jurou, irmãos, para os pais dos filhos de Israel, para os patriarcas, ele fez acontecer. Tudo que Deus fala, ele cumpre sim. Muitas vezes pensamos que ele não vai cumprir porque não é no nosso tempo, mas não tem essa ideia errônea. Não pense você porque não acontece no seu tempo que não vai acontecer. Acontece no tempo de Deus, mas a promessa se cumpre. Nós, como servos do Senhor, só precisamos nos manter na posição para que a gente venha viver o cumprimento da promessa. Porque aqueles que saíram do Egito não viveram, não foi porque Deus não quis. Mas foi porque eles escolheram o caminho da murmuração. Porque eles escolheram o caminho da incredulidade. Então, quando você for tentado a desacreditar, quando você for tentada a murmurar, lembre-se, eu não quero perder o que Deus me falou, eu quero viver. Porque Deus é fiel e eu sei que a qualquer momento, eu não sei o dia nem a hora, mas a qualquer momento ele vai me fazer viver o que ele prometeu. Porque assim ele fez com os filhos de Israel. Ele fez os filhos de Israel viverem os propósitos dele. Então Deus, irmãos, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aí eu lhe pergunto, você acha mesmo que as boas palavras que Deus ele liberou, as boas palavras que Deus ele falou a seu respeito não vai se cumprir? Você acha mesmo que Deus ele não vai fazer acontecer o que ele disse? Não pense dessa forma, porque Deus é fiel. Tudo que Deus falou, irmãos, as boas palavras de Deus aconteceu. Tem muita gente que diz assim, quando Deus ele fala que vem um deserto é rápido. Quando Deus fala que vem um vale, quando Deus diz que vem um vento, acontecem coisas rápidas. Mas as boas palavras de Deus é muito difícil a gente ver acontecer. Pois é, mas Deus não falha nas boas palavras. A Bíblia, ela é clara a nos mostrar aqui que as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel aconteceu. Então as boas palavras que Deus lhe falou, mesmo que você olhe hoje e ache que não vai acontecer, acredite que vai acontecer. Porque Deus não falha nas promessas dele. Deus não falha naquilo que ele fala, mas ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Aqui nós podemos ver, irmãos, que a terra ela foi dividida, ou seja, os filhos de Israel, eles estavam na terra que mana leite e mel, que foi uma promessa de Deus para Abraão lá atrás. Deus não falhou no que Deus disse a Abraão. Deus não falhou no que Deus disse a Isaac. Deus não falhou no que Deus disse a Jacó. Eu quero lhe dizer, Deus não falha no que ele fala. A gente pode olhar muitas vezes e pensar que está demorando, porque nós somos seres humanos, né? E às vezes a gente olha e fica cansado mesmo, é normal. E diz, Deus está demorando, parece que não vai acontecer, parece que não vai se cumprir. Mas quando você pensar nisso, você lembra do versículo 45, Josué 21, 45. Que diz que Deus não falhou nas promessas dele. Deus não falhou nas boas palavras. Deus não falhou naquilo que ele disse. Declare comigo, o meu Deus é fiel e ele nunca falha. O meu Deus é fiel e ele nunca falha. Você falha, os seres humanos falham, os filhos de Israel falharam. E foi um dos motivos que eles também ficaram 40 anos no deserto, né? Porque eles falharam. Não foi porque Deus queria castigar aquele povo, mas foi porque o povo era um povo de dura serviço. Era um povo que desacreditava das palavras de Deus. Era um povo que desacreditava das promessas e olhava para as circunstâncias. Cuidado, não olhe para as circunstâncias. Foque os teus olhos na promessa. Foque naquilo que Deus falou. Foque naquilo que Deus te prometeu. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Deus é fiel para fazer acontecer aquilo que ele designou. A promessa aconteceu, aqui estava, os filhos de Israel com posse da herança que Deus disse. Você vai ver o que Deus lhe falou, eu não sei o tamanho do sonho e do projeto, mas eu quero lhe dizer uma coisa, Deus é fiel e nada para ele é impossível. Talvez você olhe para a promessa e diga, é grandiosa demais, o meu cenário é totalmente contrário, mas quando você pensar assim, você lembra, ó, Deus não falhou no que ele disse aos filhos de Israel. Deus ele não falhou na promessa que ele fez para os patriarcas. Deus disse que daria a posse da terra e ele deu. O que é impossível a esse Deus, irmãos? Nada. Todas as vezes que vier no seu coração a dúvida, você vai lembrar, Deus é fiel
para cumprir as promessas dele. Lucas 1,37 vai nos dizer isso. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Da mesma forma, irmãos, que Deus, ele fez uma promessa aqui para os filhos de Israel, da mesma forma que ele falou e ele cumpriu, da mesma forma que o anjo Gabriel disse a Maria que para Deus não existe impossibilidades. Nas promessas dele, o Senhor está dizendo, não existe impossibilidade, minha filha, aí. Não existe impossibilidade, meu filho, aí o teu cenário. Ele pode ser impossível aos homens, mas lembre-se, para Deus não tem nada impossível. Deus te fez promessas e ele vai fazer as promessas se cumprirem. Deus te fez promessas e ele vai fazer acontecer. Tudo se cumpriu. O que o Senhor falou à casa de Israel aconteceu. Tudo que Deus lhe falou. Eu não sei a dimensão da sua promessa, o tamanho. Eu tenho certeza que é algo grandioso, porque Deus, quando ele promete realmente algo grandioso para nós. Mas nós precisamos lembrar que para ele não existe nada impossível. E quem cumpre a palavra dele é ele, não somos nós. Não é você quem traz cumprimento à palavra. Não é você que pega um cenário impossível e transforma. Não é você que faz milagre acontecer. Você só se posiciona para receber. Então seja alguém que se posiciona, seja alguém que não dá lugar à incredulidade, não dá lugar à murmuração, mas acredita que Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu, porque Deus não falha, irmãos. Deus não muda, ele não erra. E ele falou a você que vai cumprir a promessa na sua vida. E ele diz para você hoje, ele te trouxe aqui para lhe falar que a promessa ainda está de pé. Ele vai cumprir o que ele te prometeu. Amém? A promessa dele não falhou aqui, ó, na palavra dele, e nem vai falhar na sua vida. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, meu Pai, pelo cumprimento da tua palavra. Obrigada por fazer acontecer, Pai. Aquilo que humanamente falando é impossível aos nossos olhos. Muitas vezes olhamos, Pai, para as promessas e pensamos que elas são grandiosas demais. Quando os filhos de Israel, Pai, observaram a terra, eles viram que a terra era boa, Pai, mas havia impossibilidades no meio do caminho. Senhor, nós sabemos que há muitas impossibilidades para que não haja o cumprimento da tua palavra na nossa vida, mas nós precisamos não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Senhor. Olhar para aquele que nos chamou, para aquele que nos fez a promessa, porque o Senhor continua sendo fiel. Foi o Senhor quem cumpriu a tua boa palavra para com os filhos de Israel. E é o Senhor, Pai, quem vai cumprir a tua promessa. É o Senhor quem vai cumprir a tua palavra. É o Senhor quem vai fazer o impossível acontecer na vida do teu filho, da tua filha, que eles se apeguem, Pai. A tua boa palavra se cumpriu na história dos filhos de Israel e vão se cumprir também, Pai, na vida dos teus filhos que estão me ouvindo neste exato momento. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel e não existe nada impossível para ti em tudo que o Senhor nos fala. Se o Senhor falou, tá falado, meu Pai, tá sacramentado. Se o Senhor disse que vai fazer acontecer, a tua palavra vai se cumprir, porque o Senhor é o Deus que vela sobre a tua palavra para cumprir. Eu sei, meu Pai, que há muitas impossibilidades no caminho do escolhido, no caminho da escolhida. Senhor, meu Pai amado, pega a impossibilidade e transforma em milagres, fazendo o teu nome ser glorificado. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti, vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
lembre-se sempre que da mesma forma que as promessas de Deus para com os filhos de Israel não falharam, assim acontecerá na sua vida. As promessas que Deus te fez, o que Ele designou para a sua história, não vai falhar. Deus é fiel. Seja alguém que se apega à palavra e não ao cenário. Porque o nosso Deus, irmãos, tudo que Ele promete, Ele cumpre. As boas palavras de Deus se cumpriram aqui na história dos filhos de Israel. Eu quero lhe dizer que as boas palavras de Deus, as promessas que Ele te fez, vai se cumprir na sua vida. Não ande por circunstâncias, não ande por aquilo que você está vendo, mas seja movido pela sua fé e pela promessa de Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.